Antes de orarmos juntos, vamos abrir nossos corações para a palavra de Deus e permitir que ela nos transforme. Irmãos e irmãs em Cristo, para todo aquele que deseja viver uma vida que realmente agrade ao Senhor, a atitude certa não é opcional, é essencial todos os dias. Sua atitude é a postura interna do seu coração, o espírito que dá cor às suas palavras, o tom que acompanha suas escolhas e a motivação verdadeira por trás de tudo o que você faz. Duas pessoas podem realizar exatamente a mesma ação externamente, ajudar alguém, trabalhar duro, orar em público, mas Deus vê a diferença porque Ele sonda o coração. 1 Samuel 16:7. Uma atitude piedosa significa que você quer honrar a Deus em cada área da vida. Não só no culto de domingo, não só quando alguém está olhando, mas no trânsito caótico do Rio, na fila do supermercado, nas discussões em casa, no trabalho estressante de segunda-feira. Você deseja que seus pensamentos secretos, suas conversas no WhatsApp, seu desempenho profissional e seus relacionamentos reflitam o caráter de Jesus. Isso é ser separado para Deus, ser santo como Ele é santo. 1 Pedro 1:15-16. Não se trata de perfeição humana, mas de rendição diária. Deus não nos chamou para nos misturarmos ao mundo, mas para sermos luz que brilha nas trevas. Mateus 5:14-16. Ele nos salvou para que nossa vida declare sua glória. Uma atitude errada pode destruir um dia abençoado, transforma gratidão em murmuração, serviço em obrigação pesada, correção em ofensa pessoal. Mas uma atitude alinhada com Cristo nos mantém firmes nas provações, nos faz permanecer calmos quando somos incompreendidos e nos ajuda a enxergar oportunidades de crescimento mesmo nas dificuldades. Pense no seu dia a dia. Como você reage quando o chefe é injusto, quando o plano dá errado ou quando alguém te decepciona? É aí que a atitude revela quem realmente governa seu coração. Se essa palavra já mexeu com você, comente amém para declarar que quer uma atitude transformada por Deus. Continuando essa reflexão profunda sobre o que significa ter uma atitude que agrada a Deus, vamos mergulhar mais no que a Bíblia nos ensina. Uma atitude piedosa não é algo que surge do nada, ou que depende só da nossa força de vontade. Ela é cultivada pela graça de Deus e pela obediência diária. Lembre-se, Deus se importa com o como você vive de segunda a sábado, tanto quanto no domingo. Muitos acham que a vida espiritual se resume a cultos, orações longas e leitura da Bíblia, mas o Senhor quer que nossa fé transborde para o cotidiano. No trabalho, por exemplo, você pode estar limpando uma casa, dirigindo um ônibus no Rio, atendendo clientes estressados ou estudando para uma prova difícil. Tudo isso pode ser oferta de adoração quando feito com o coração certo. Colossenses 3:23-24 nos diz claramente: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor receberão a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Imagine o impacto. Quando você trabalha com excelência, mesmo sem reconhecimento humano, quando cumpre prazos com integridade, quando trata o colega difícil com respeito, você está servindo diretamente a Jesus. Isso muda tudo. Uma atitude ruim no emprego pode transformar um dia produtivo em murmuração constante, pode gerar ressentimento contra o chefe ou colegas e até roubar a paz que Deus quer dar. Mas quando você decide trabalhar como para o Senhor, o estresse diminui, a motivação aumenta e até as tarefas pequenas ganham significado eterno. Outro ponto crucial: uma atitude piedosa nos liberta da busca por aprovação humana. As pessoas são volúveis. Hoje te elogiam, amanhã te ignoram ou criticam. Se sua autoestima depende de likes, comentários ou reconhecimento do chefe, você vai oscilar como as ondas do mar.
Mas quando você vive para agradar a Cristo, sua segurança vem dele. Filipenses 4:11, 13 não é um versículo de sucesso motivacional. Paulo escreveu isso na prisão, após sofrer fome, naufrágios, açoites e traições. Ele aprendeu a contentar-se em toda e qualquer circunstância, porque sua força vinha de Cristo. Não é, posso conquistar tudo o que eu quiser, mas posso suportar e vencer qualquer coisa porque Cristo me fortalece. Essa é a atitude que nos sustenta nas crises financeiras, nas decepções amorosas, nas portas fechadas e nas noites de insônia. Senhor, que possamos adotar essa dependência total de Ti, rejeitando o orgulho e abraçando a humildade que vem da cruz. Avançando nessa jornada espiritual sobre cultivar uma atitude que reflita o coração de Deus, vamos falar sobre como isso se manifesta no nosso tratamento às pessoas ao nosso redor. Se o seu coração pertence a Jesus, isso não pode ficar escondido. Vai transparecer na sua compaixão genuína, na paciência com os erros alheios e na disposição para servir sem esperar retribuição. Jesus não veio para ser aplaudido ou servido. Ele veio para obedecer ao Pai e amar incondicionalmente. Mateus 20, 28. Ele lavou os pés dos discípulos, curou os rejeitados pela sociedade e perdoou até os que o crucificavam. Essa é a atitude que ele nos chama a imitar. Servir não só quando é fácil ou conveniente, como ajudar um amigo próximo, mas também quando dói, como estender a mão a um estranho no metrô lotado de São Paulo, ou perdoar um familiar que te magoou profundamente. Às vezes, você vai servir quem não merece, ajudar quem nunca agradece ou amar quem te interpreta mal. Mas é exatamente aí que sua atitude se torna semelhante à de Cristo. Filipenses 2, 3, 5 nos exorta. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa mentalidade não nasce da nossa personalidade natural. Ela é moldada pelo Espírito Santo ao longo do tempo, através de provações que nos refinam como ouro no fogo. 1 Pedro 1,7. Agora, pense nas suas palavras. A atitude não fica trancada no coração por muito tempo. Ela vaza pela boca. Como você reage quando está cansado depois de um dia exaustivo no trabalho? Como fala quando alguém te irrita no trânsito ou em uma discussão online? Efésios 4:29 nos avisa: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Uma atitude piedosa escolhe palavras que constroem, que curam feridas emocionais, que encorajam o desanimado, não as que destroem com sarcasmo, fofoca ou críticas afiadas. No Brasil de hoje, com tanta polarização nas redes sociais e nas famílias, imagine o impacto de palavras temperadas com graça, um elogio sincero a um colega, uma oração por um vizinho em dificuldade ou simplesmente ouvir antes de responder. Isso transforma relacionamentos. Senhor, que possamos rejeitar a impulsividade e abraçar a sabedoria que vem do alto, usando nossa língua para glorificar Teu nome e não para ferir. Se essa reflexão está te inspirando a mudar como trata os outros, comente Aleluia para louvar ao Senhor pela Sua palavra transformadora. Prosseguindo nessa meditação sobre como forjar uma atitude que honre a Deus em todos os aspectos da vida, chegamos a um ponto vital que muitos crentes subestimam. Você não consegue sustentar uma atitude piedosa sem uma vida de oração constante e sincera. Sem oração, o coração começa a se inclinar para a carne, reagindo como o mundo, com impaciência no engarrafamento, ansiedade nas finanças apertadas ou amargura por uma injustiça no trabalho. Você pode começar o dia motivado, mas sem conexão com Deus. O peso do dia a dia te arrasta para baixo.
1 Tessalonicenses 5,17 nos convida: orai sem cessar. Isso não significa passar 24 horas de joelhos ignorando responsabilidades. É manter um diálogo aberto com o Pai durante o dia inteiro, orando no ônibus, agradecendo na pausa do almoço, pedindo sabedoria antes de uma reunião importante ou confessando uma irritação momentânea. Oração mantém o coração maleável, como argila nas mãos do oleiro, Jeremias 18:6, e nos impede de carregar fardos sozinhos. Quando você ora, não peça só por bênçãos materiais, como um emprego melhor ou saúde. Peça para que Deus trabalhe em você. Peça por transformação interna. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23, 24. Essa oração convida o Senhor aos cantos escondidos da alma, onde atitudes ruins se formam. Orgulho disfarçado de autoconfiança, inveja camuflada de admiração ou egoísmo travestido de autoproteção. No Brasil, com desafios como desigualdades sociais e pressões econômicas, a oração se torna ainda mais essencial. Ela nos ajuda a responder com fé, em vez de medo, com generosidade em vez de egoísmo. Pense em exemplos bíblicos. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Daniel 6. E sua atitude firme influenciou um rei pagão. Ou Ana, que derramou sua alma em oração silenciosa, 1 Samuel 1, transformando dor em louvor. Senhor, que possamos fazer da oração nosso hábito diário, não uma obrigação, mas um refúgio onde encontramos força para obedecer mesmo quando os sentimentos nos traem. Que ela nos ajude a perdoar ofensas, servir sem reclamar e permanecer fiéis nas pequenas coisas, construindo caráter que reflete teu Filho. Se essa mensagem sobre oração te motivou a buscar mais intimidade com Deus, comente: louvado seja o Senhor, para expressar sua gratidão pela graça que nos sustenta. Parte 5/8. Elevando nossa reflexão para o amor que deve permear nossa atitude diária, lembremos que uma vida piedosa sem amor é como um sino que ressoa vazio. 1 Coríntios 13:1. Se Jesus habita em nós, nosso tratamento aos outros deve espelhar seu exemplo. Amor incondicional, que não julga pela aparência, status social ou erros passados. No Brasil, onde desigualdades sociais são evidentes, nas favelas do Rio, nas ruas de São Paulo ou nas comunidades rurais do Nordeste, uma atitude de amor significa estender a mão ao necessitado, visitar o idoso solitário ou simplesmente sorrir para o vendedor ambulante. Jesus amou pecadores, pobres, ricos e marginalizados. Ele via almas, dor e potencial em cada um. João 4:1-42, com a samaritana. Nós também somos chamados a amar assim, paciente, bondoso, sem inveja ou ostentação. 1 Coríntios 13:4-8 descreve esse amor divino. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo protege, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Isso vai além da força humana. É o Espírito Santo nos capacitando a amar o difícil, perdoar o imperdoável e servir sem medida. Pense em como o orgulho bloqueia isso. Quando você se recusa a pedir perdão após uma briga familiar, ou quando ignora alguém por causa de diferenças políticas. Uma atitude piedosa quebra essas barreiras, escolhendo humildade em vez de defesa própria, mansidão em vez de controle e paciência em vez de irritação. Senhor, remove qualquer dureza em nossos corações, qualquer arrogância oculta que nos impede de amar como tu amas. Ensina-nos a lavar pés, como Jesus fez, João 13, servindo os fracos e escolhendo o lugar baixo. Se nosso coração se torna grande demais para servir,
ele se torna pequeno demais para amar verdadeiramente. Que possamos rejeitar o julgamento rápido, as etiquetas que rotulam pessoas e o afastamento de quem é complicado. Em vez disso, que nosso amor proteja, confie, espere e persevere, refletindo o amor que recebemos na cruz. Pai, encha-nos com esse amor que nunca falha, para que nossas atitudes diárias, no lar, no trabalho, na igreja, apontem para Ti e transformem vidas ao nosso redor. Avançando ainda mais nessa jornada de transformação interior, precisamos falar sobre um aspecto decisivo da atitude cristã. Como reagimos às provações, às perdas e aos momentos em que Deus parece silencioso. É fácil manter uma boa atitude quando tudo vai bem, quando as portas estão abertas e as respostas chegam rápido. O verdadeiro teste acontece quando a oração parece não ter resposta, quando o diagnóstico assusta, quando o dinheiro falta ou quando alguém que você ama se afasta. Nessas horas, a atitude revela se nossa fé está ancorada nas circunstâncias ou no caráter imutável de Deus. A palavra nos lembra em Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso não significa fingir alegria ou negar a dor, mas escolher confiar mesmo sem entender. Jó, após perder tudo, declarou: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Essa é uma atitude que nasce da rendição total. No Brasil, onde muitos enfrentam incertezas diárias, violência, desemprego, enfermidades, Deus nos chama a responder com fé madura, não com desespero. Uma atitude piedosa nos impede de endurecer o coração, de culpar a Deus ou de abandonar a fé no meio do processo. Pelo contrário, ela nos leva a dizer: Pai, eu não compreendo, mas confio. É nessa postura que o Senhor fortalece nosso caráter, aprofunda nossa intimidade com Ele e nos prepara para níveis maiores de responsabilidade espiritual. Senhor, ensina-nos a permanecer firmes quando somos provados, a confiar quando não vemos saída e a descansar quando tudo parece incerto. Que nossa atitude em meio à dor glorifique Teu nome e seja testemunho vivo da nossa esperança eterna. Chegando mais perto do centro dessa oração, precisamos tratar de algo que sustenta todas as atitudes piedosas: a mente renovada pela palavra de Deus. Não existe atitude transformada sem pensamentos transformados. Romanos 12:2 nos alerta: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O mundo constantemente alimenta nossa mente com medo, comparação, escassez, ódio e ansiedade pelas notícias, redes sociais e conversas do dia a dia. Se você não filtrar o que entra, sua atitude será moldada por aquilo que consome. Uma mente cheia da palavra produz paz em meio ao caos, esperança em tempos difíceis e discernimento diante de decisões importantes. Pense em Josué, que recebeu uma instrução clara. Medite neste livro da lei dia e noite, então você será bem-sucedido. Josué 1:8. Meditar não é apenas ler, é permitir que a palavra governe reações, escolhas e emoções. Quando a mente está alinhada com Deus, a atitude muda automaticamente. Em vez de reclamar, você agradece. Em vez de reagir com ira, você responde com mansidão. Em vez de desistir, você persevera. No cotidiano corrido, no trânsito, no trabalho, em casa, a palavra funciona como um freio espiritual, lembrando quem você é em Cristo. Senhor, guarda nossa mente contra pensamentos que não vêm de Ti. Que rejeitemos mentiras, comparações e medos, substituindo tudo pela verdade da Tua palavra. Renova nossos pensamentos para que nossas atitudes reflitam o céu e não o padrão deste mundo. Que sejamos conhecidos não pelo que nos irrita, mas pela paz que carregamos.
Encerrando essa oração com reverência e gratidão, entregamos ao Senhor nossas atitudes, nossos pensamentos, palavras e decisões. Pai, reconhecemos que sozinhos não conseguimos viver essa vida que te agrada. Precisamos da tua graça diariamente. Que o Espírito Santo governe nosso interior, alinhando nosso coração ao teu. Queremos ser luz onde há trevas, sal onde há indiferença e esperança onde reina o desânimo. Que nossa atitude revele Cristo antes mesmo das nossas palavras. Como diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que isso seja verdade no nosso lar, no trabalho, na igreja e na sociedade. Que nossa postura glorifique teu nome quando somos elogiados e também quando somos injustiçados. Ensina-nos a andar em humildade, a responder com amor, a obedecer com alegria e a confiar sem reservas. Que cada dia seja uma nova oportunidade de refletir Jesus em atitudes simples, porém cheias de poder espiritual. Recebe, Senhor, essa entrega sincera. Molda-nos segundo a tua vontade. Usa-nos como instrumentos da tua paz e da tua graça. Declaramos que nossa vida pertence a ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração representa o desejo do seu coração, comente: minha vida é do Senhor, e declare publicamente essa entrega.